Lucas conduz o seu carro e vê a placa R4B, essa placa aqui, junto a uma faixa contínua amarela. Na verdade, o nome dessa sinalização não é faixa, tá? É linha. A Secretaria Nacional de Trânsito, na hora de elaborar a questão, confundiu faixa com linha. E a gente não pode confundir, porque faixa de trânsito é a área de circulação do veículo. Linha de sinalização, que é aquela sinalização horizontal, amarela, pintada ali no meio da pista, é outra coisa, tá? Senatran. Mas bora lá. Essa placa significa proibido virar à direita. Beleza. Então, o camarada ele sabe que tem uma entrada à direita, né? Essa entrada aqui, mas ele não pode virar para a direita. E no centro da pista ainda tem uma linha amarela. Se ela é amarela, porque vai e vem carro, né, gente? E ela é contínua, então ele não pode mudar de faixa. São as duas coisas. Ele não pode virar à direita e não pode mudar de faixa, porque a linha contínua proíbe mudar de faixa. O que isso significa? É uma advertência temporária? Não tem nada a ver com a pergunta nem com a placa, até porque isso aqui não é placa de advertência, né? Vamos eliminar aqui. É proibido virar à direita, ok, isso mesmo, que a placa proíbe. E também mudar de faixa naquele trecho, exatamente o que eu disse aqui para vocês. Se você quiser chutar uma questão dessa, como é que você chuta? Qual macete você usaria? Elefantinho, né? Nós temos aqui uma alternativa curta, outra alternativa curta, outra alternativa curta e uma alternativa longa, que chega a dobrar a linha aqui. Ela dá quase 2 linhas de resposta. Quando isso aparece, que tem uma alternativa destacadamente maior do que as outras, eu chamo ela de elefantinho. E o elefantinho, cara, é 80% de chance de ser a resposta. Se tiver que chutar, vai no elefantinho com a sua chance de acertar de 80%. B de bola aí a resposta. Marcos dirige em uma rodovia de pista simples. Tem que prestar atenção nos detalhes, tá? Da questão, que é para você não ser pego aí com alguma surpresinha. Ele está numa rodovia. Rodovia é via que liga uma cidade a outra, é uma via rural que tem asfalto, pavimentada. Tem gente que confunde isso, acha que rodovia não é via rural não, que via rural é só aquela de terra mesmo. Não. Via rural é aquela que está fora do perímetro urbano, ela liga uma cidade a outra. Ela está fora do perímetro urbano. Só que nesse caso a rodovia, porque tem asfalto. Se não tiver asfalto é estrada, fechou? E ela é de pista simples, ou seja, não são uma pista para ir, outra para voltar, não. Tem lá a rodovia. Desse lado aqui é acostamento, desse lado aqui também é acostamento, e no meio dela tem uma linha amarela, onde vai e do outro lado vem veículos. Então essa linha amarela é pista simples, é uma pista só. É isso que esse simples aqui quer dizer. E você vê essa placa aqui, ó, R23. O que essa placa significa, hein? Sem ver as alternativas. Você sabe o significado dessa placa? Não? Tem que decorar o significado de placa, hein? Essa aqui é conserve-se à direita. O que o camarada deve fazer nesse caso? O condutor deve fazer? Encostar no acostamento e parar? Não, cara. Você não vai imobilizar veículo no acostamento à toa, não. Até porque essa placa aqui não te obriga a fazer isso. Tá? Eu sei que tem gente que vê essa setinha apontando para a direita, já tem que encostar à direita. Não. É manter-se na faixa da direita, tá? Então, continuar trafegando pela direita da via. Isso aí. Resposta B de bola. O formato e as cores da placa R4A. R4A é essa placa aqui. O formato dela é circular. As cores dela são vermelha, branca e preta. A cor predominante, que é aquela que chama mais atenção, é a cor vermelha, não é? Guarda isso tudo aí, hein? Elas indicam o quê? Que se trata de quê? De uma placa educativa? Não, placa educativa são placas retangulares, grandonas, fundo branco com mensagens educativas. Não é o caso. Uma placa de advertência? Não, placa de advertência é aquela que tem o formato quadrado, colocado de forma inclinada, ela tem o fundo amarelo, não é o caso também. É uma placa de regulamentação? Exatamente, essa é a resposta. E ainda tem a placa de serviço, que é serviço auxiliar, que são placas de cor azul, tá? A cor predominante dela é na cor azul. C aí é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Por que o motorista deve redobrar a atenção ao se deparar com a placa R28? Essa placa aqui. Qual o significado dessa placa, hein? Sabe não? Tem que decorar a placa, decorar o significado de placa, gente. Porque na prova eu costumo pedir na lata o significado. Nesse caso aqui não está pedindo significado, mas eu costumo pedir, tá?
Essa placa significa duplo sentido de circulação. Fácil, né? Vai carro, vem carro. A partir desta placa, a via passa a ser mão dupla. Ela era mão única até aqui, daqui para frente, ela é mão dupla. Então, passará a ter veículo vindo no sentido oposto. Isso aí. Não vinha, agora vem. Essa é a resposta, letra A. O que a placa R25C indica? Essa placa aqui significa siga em frente ou vire à esquerda. E é o que está aqui, né? O condutor deve, porque ela é uma placa de regulamentação, ela é impositiva, ela manda, ela é imperativa. Ele deve seguir em frente, ok, até o setinho aqui indicando seguir em frente, ou virar à esquerda. Essa é a resposta, questão fácil. Vou até ler as outras aqui, porque quando é fácil demais assim, é bom analisar para ver se não tem pegadinha, né? O condutor deve retornar, não. O movimento de retorno ele é assim, ó. E essa placa não tem nada a ver com retornar. O condutor deve obrigatoriamente virar à direita? Pelo contrário. Ele não pode virar à direita. Aqui ele pode seguir em frente ou virar à esquerda. O condutor deve parar? Não, não tem lugar nenhum aqui que obriga ele a parar. Letra A mesmo, não tem pegadinha. O que a placa A8 indica? Na verdade, ela não indica, né? Ela adverte. Quem elaborou a questão fica trocando as palavras. Por que eu falo que tem que ser adverte, não indica? Porque a gente tem placa de regulamentação, tem placa de advertência, tem placa de indicação. As de indicação é que indicam, tá? Mas deu para entender a questão? Então, bora continuar. Isso aqui é uma interseção em T, onde eu estou subindo nessa via aqui e logo à frente essa via vai terminar. Que é uma pista de mão dupla, não tem nada aqui que indica que é mão dupla. Que há uma lombada, também não tem nada a ver com lombada. A placa de lombada é aquela que tem o quebra-molinho assim, né? Também não. Que a via termina à frente, ok, foi exatamente o que eu falei, né? Você está subindo aqui, essa via vai terminar, não tem como seguir em frente. E o motorista deve virar à direita ou à esquerda, as opções que ele tem, né? Vira para a direita ou à esquerda. Letra C, se tiver que chutar, aqui cabe a técnica do elefantinho, né? O macete do elefantinho. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa, a grandona. Olha o elefantinho aqui, ó. Quando aparece o elefantinho, você já sabe, 80% de chance dessa ser a resposta. Letra C. O que a placa R25A pretende evitar? O significado dessa placa é vire à esquerda. É uma ordem, uma determinação. Você não pode seguir em frente, você não pode virar à direita. Fechou? Ela pretende reduzir a velocidade? Não necessariamente, apesar de saber que se ele tem uma conversão à esquerda, é uma área de interseção. Em área de interseção a gente tem que reduzir a velocidade. Mas não é exatamente isso que ela pretende, não. Conflitos de tráfego. O que é isso? Tráfego é a circulação de veículos. Não tem veículos circulando para lá, para cá, para todo lado. E ela pretende evitar esse conflito de tráfego e acidentes em cruzamentos. Então aqui a gente tem um problema, que acidente não é o termo técnico adequado que deve ser utilizado para sinistros de trânsito. É sinistros e não acidentes. E isso faz a gente ficar com a pulga atrás da orelha. Poxa, colocaram um termo inadequado aqui. Será que eu vou nessa alternativa? Parece que ela é a resposta, porque as outras não fazem muito sentido. Ó, evitar parada prolongada não é, evitar conversão evitar conversão à direita. E essa placa realmente, ela não quer que eu vire à direita, ela quer que eu vire à esquerda. E aí, eu vou na B ou na D? E aí é o seguinte, essa questão ela foi copiada do banco de questões da Secretaria Nacional de Trânsito, e o seu Detran coloca ela na sua prova, e ele deu como resposta a letra B de bola. Eu não concordo. Eu marcaria a letra D, porque essa placa obriga você a virar à esquerda, ou obviamente que ele quer evitar que você vire à direita. Claro que ela também quer evitar conflitos de tráfego, ela não quer veículo virando para a direita ali, porque isso pode causar confusão e tal. E evitar também sinistros nos cruzamentos. Mas é sinistro, não é acidente. Eles vão colocar o termo inadequado, eu não marcaria essa. Tá? Mas a Secretaria Nacional de Trânsito deu ela como resposta, então vai nela. E na dúvida, cara, se você tiver que chutar em duas, você tem alternativa curta, alternativa longa. Você vai em quem? Você vai no elefantinho, porque o elefantinho é 80% de chance de ser a resposta. O macete ajuda você a acertar aqui.
Porque se você tiver que analisar friamente essa questão, você acaba marcando a letra D e erra porque a Secretaria Nacional de Trânsito deu como resposta a letra B de bola. O que acontece se um carro particular trafegar em via sinalizada com placa R32? Vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Carro. Essa placa significa circulação exclusiva de ônibus. Ele só pode andar ônibus e o cara está de carro. Eu também vejo esse particular aqui como um erro, talvez um termo desnecessário, porque o ônibus ele pode ser da categoria particular ou da categoria aluguel, que é aquele veículo que faz o transporte público coletivo, que é exatamente o que essa placa quer dar exclusividade. Ele quer que os ônibus circular, que transportam pessoas para o município, né, em convênio com o município, transporta as pessoas, tem ali a liberdade dessa faixa exclusiva para ele, para poder deslocar mais rápido. Como é que colocaram o particular aqui? Vamos ignorar e vamos focar no carro. Ele está num carro e está conduzindo onde tem essa placa. Ele não pode. O cara do automóvel, da motocicleta, do caminhão, não pode dirigir dentro dessa faixa, dentro dos dias e horários que tiver na informação complementar, porque essa placa também ela tem uma informação complementar, ela vai falar segunda a sexta, de tal hora a tal hora. Então, se estiver dentro daqueles dias e horários, ele não pode. Porque se tiver, é infração de trânsito gravíssima, gravíssima, anota isso. Então, ó, ele comete infração de trânsito, gravíssima, tá? B de bola é a resposta. O que a placa A6 está avisando? Essa placa aqui. Essa placa significa cruzamento de vias. Eu estou subindo aqui, tem vias se encontrando comigo aqui no mesmo nível, ó, no mesmo ponto, tem um cruzamento aqui. Que existe um cruzamento à frente, ok? Onde podem vir carros nos dois lados. Realmente, pode estar vindo carro daqui, pode estar vindo carro daqui. Você que está subindo, toma cuidado, pode estar vindo carro dos dois lados. E esse podem aqui, ele cabe muito bem, porque podem, não quer dizer que virá carro, ou virão carros, né, dos dois lados. Porque ela não é sempre que tiver esse cruzamento aqui que vai vir carro dos dois lados, não. Então, às vezes tem o cruzamento, mas o fluxo é num sentido só, tá? Só vem carro da direita ou só vem carro da esquerda, mas podem, pode sim, vir carro dos dois lados, a depender da circunstância. Essa é a resposta. Técnica do elefantinho, porque aqui é alternativa curta, curta, curta e alternativa longa, dobrou aqui a linha. E quem estuda comigo sabe que onde tem um elefantinho é 80% de chance desta ser a resposta. O que a placa A11A está avisando? Essa placa aqui, ó. O significado dessa placa é bem grande, ele é grande, o pessoal tem dificuldade em decorar, então eu vou falar com você aqui, você memoriza, porque na prova pode vir perguntando o significado, tá? Essa placa significa junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Por que junções? Porque eu estou subindo aqui, ó, imagina que essa linha aqui, ó, é a rua onde eu estou dirigindo, eu estou subindo. E tem duas junções, tem uma junção vindo aqui da esquerda, nesse ponto, e tem outra junção logo à frente vindo da direita. Então são duas junções sucessivas, uma após a outra. Contrárias, porque é uma para um lado, outra para o outro. E nesse caso a primeira é a esquerda. Então o significado dessa placa é isso. Junções sucessivas, contrárias, primeira à esquerda. Então bora lá. É proibido virar à esquerda? Não. Placa de advertência não proíbe nada. Que existe um semáforo à frente? Não estou vendo semáforo aqui em lugar nenhum. Inventaram, colocaram aí para encher linguiça. Que há duas entradas ou saídas próximas, uma à esquerda e a outra à direita. É isso aí, ó. Letra C. Obviamente, se você conhece o macete do elefantinho, você vai ver que essa alternativa A é curta, essa alternativa B é curta, essa alternativa D é curta. E tem uma bitelona aqui. Bitelona, hein? Já ouviu falar disso? E essa bitelona que eu chamo de elefantinho. Quando tem um elefantinho, 80% de chance dessa ser a resposta.